seguinte, ó, o atual presidente Lula tem criticado a beça aí a taxa Selic nos atuais patamares que ela se encontra em 13,75. Ele diz aí que tem que cair essa taxa Selic. Ele vem aí também criticando a beça, dizendo que é impossível investir a grana aqui no nosso país com o atual patamar da Selic. Mas isso também já vem acompanhado aí do atual presidente do Banco Central já dizendo totalmente contrário. Ele já disse que para ser batida a meta de inflação do ano, a meta aí do IPCA do ano, a gente precisa levar nossa taxa Selic a 26,5. Lógico que ele deixa bem claro ali, mostra ali bem claramente que isso é impossível de levar a taxa até lá, mas ele diz que para a meta ser batida, teria que ser feito isso. Mas no fim das contas, quem está certo? Como que a coisa vai funcionar? Fica até o fim nesse vídeo que eu vou estar te explicando tudo sobre isso daí. A gente tem que abaixar a Selic? Não tem que abaixar? Como que essa parada vai funcionar? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar essa parada. Então o negócio é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu sou o Ivic, o fundador aqui do canal. Esse é o Galera Invest, o meu canal aqui no YouTube, onde a ideia é estar ajudando você a estar investindo sua grana com mais qualidade. Aqui você aprende comigo, eu aprendo com você e todo mundo aprende junto. Então, galera, a coisa é a seguinte, que já pra gente estar começando com o assunto, atualmente a nossa taxa Selic, ela está em 13,75, tá? E já tem algumas reuniões do Copom que eles vêm aí mantendo essa taxa Selic no atual patamar. E vale ressaltar que a meta de inflação para o ano de 2023 é simplesmente aí 3,25, com uma tolerância aí de 1,5% para cima ou para baixo, tá? Então vale a gente estar ressaltando que tem essas duas coisas aí. E o Copom ele tem elevado a nossa taxa Selic, tem mantido a nossa taxa Selic, simplesmente para estar cumprindo a nossa meta de inflação do período. Porque vale ressaltar que inflação não é bom para ninguém. Quem gosta de inflação? Ninguém gosta. Então olha só, eles estão mantendo a Selic no atual patamar para estar batendo a meta de inflação. Então, galera, é o seguinte, a gente tem que entender também o Banco Central. Mas também vale ressaltar que a gente tem também aí que entender o atual presidente Lula, pelo fato que uma Selic aí elevada durante um longo período pode sim prejudicar ainda mais muitas empresas. Porque tem uma matéria que eu cheguei até a mostrar aqui no canal, que mostra aí que quase 200 empresas pediram recuperação judicial somente aí nos primeiros meses desse ano. Então a Selic sim tem mostrado aí que tem prejudicado uma série de empresas. Mas e por que disso? Por que essas empresas se prejudicam? Pelo fato, galera, que quando a Selic está lá em cima, a Selic está bem elevada, para começar a economia desaquece, para que a gente tenha aqui uma queda na inflação. Então a galera acaba tendo um incentivo para parar de consumir. Então as empresas aí que têm que vender os seus serviços, têm que vender os seus produtos, elas acabam vendo uma queda nessa venda de serviços e de produtos. Porque as pessoas acabam consumindo menos, acabam gastando menos, porque a nossa Selic está alta. A nossa Selic acaba trazendo um desincentivo na prática para as pessoas estarem gastando dinheiro. Tá entendendo? E ainda tem um outro fator que é bem interessante, que as empresas elas acabam pegando empréstimos para estar ali se financiando. As empresas elas pegam empréstimos para estar investindo em novas operações. E muitas empresas acabam vendo aí os juros cobrados por empréstimos lá em cima, super elevados. E empresas que já pegaram empréstimos e estão ali bem alavancadas, elas acabam vendo ali as suas dívidas ficando mais caras. Porque essas dívidas elas são ali ajustadas por taxas. E essas taxas muitas das vezes elas têm a referência aqui a taxa Selic. Então quando a Selic está alta, as dívidas das empresas ficam mais caras. Então na prática elas precisam tirar mais reais, mais dinheiro para estar honrando essas dívidas. Tá entendendo? Então, dá pra gente entender sim o atual presidente que a Selic ela tem que cair. A Selic sim pode trazer problemas ainda maiores para as empresas. Mas a pergunta que não quer calar, e aí, como que a gente vai abaixar a Selic? A gente vai simplesmente chegar lá e cortar a parada e falar, não, agora acabou, vamos cortar a Selic. Não, galera, a coisa não é desse jeito. A questão é como que nós vamos baixar a Selic.
Tem algo aí por trás que tem que ser feito para que a Selic venha cair, para que o Banco Central venha poder reduzir a taxa Selic conscientemente. Porque a coisa não pode ser feita ali de cabeçada, tá entendendo? A coisa não pode ser feita de qualquer maneira. E agora que eu vou estar te explicando um pouquinho sobre isso. Então é o seguinte, ó, para começar a gente já pode estar olhando no retrovisor. E quando nós olhamos aí lá para o segundo turno das eleições, lá depois da vitória do Lula e tudo mais, nós vemos que a inflação ela já estava ali convergindo para a meta. Na prática ali, ela já estava entrando ali nos eixos da meta entre 2023 e 2024. Então ali mesmo que na tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, a inflação na prática ela já estava ali já chegando nos patamares ideais, tá? Já tinha uma projeção para isso. E a Selic, quando nós olhamos também, ela pela mesma forma já estava ali sendo estipulada uma queda da Selic, saindo aí dos 13,75 no fim de 2022 para 11,25 no fim de 2023. Essa daí eram as projeções do mercado. Então, na prática, isso daí tudinho veio acontecendo. E além do mais, uma projeção aí de 8% para 2024, para o fim de 2024. Mas o que aconteceu é que isso tudo mudou. Mas antes até mesmo de haver essa mudança, enquanto ainda o mercado projetava aí Selic caindo, inflação entrando na meta, isso tudo aí já estava sendo calculado sabendo que os gastos públicos iriam aumentar. Porque ambos os governos ali já falavam ali, isso vale ressaltar que tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, ambos já deixaram bem claro, ó, a gente vai aumentar os gastos públicos. Mas mesmo assim as perspectivas elas melhoraram. Então, mesmo com os gastos aumentando ali, mesmo sabendo que tudo ia aumentar, a coisa estava melhorando, Selic caindo, inflação chegando para a meta e tudo mais. Mas isso tudo foi mudando pelo fato que quando foi falado pela primeira vez dos gastos públicos aumentar, eles falavam em algo em torno de 60 bilhões, 70 bilhões. Mas o que realmente aconteceu foi aí para começar o abandono do teto de gastos e também aí começaram a se falar em algo muito maior do que os 60 bilhões aí, entre 60 e 70 bilhões falado no princípio. Foi bem diferente daquilo, algo bem maior. Já começaram aí a se falar em 200 bilhões ou mais. Então, isso daí para começar, o mercado já não pegou muito bem, o mercado já não gostou muito dessa ideia. Poxa, se 60, 70 bilhões já estava ruim, quem dirá 200 bilhões? E a reação do mercado com as perspectivas para a Selic foi essa daí que você está vendo agora. Então, de novembro para cá, a coisa veio só aumentando, as perspectivas veio só piorando. E no final das contas, a PEC aí, a emenda constitucional, foi fechado em gastos aí que podem variar de 145 bilhões até algo próximo de 200 bilhões. Então, na prática, os gastos se aumentaram muito. Isso daí o mercado, como eu já te disse, não gostou nada dessa ideia. Porque na prática há aí uma grande imprevisibilidade do que pode ou não estar acontecendo com o país. Ninguém sabe para onde vai, porque só fala em gastar dinheiro, tá entendendo? Então a coisa ela fica muito difícil de ser ali olhada com bons olhos. E hoje, só para você ter noção, projeta-se aí uma Selic de 12,50 até o fim desse ano. Algo bem diferente dos 11,25 de outubro do ano passado. Então aqui você vê o grande deslocamento que teve nas perspectivas, tá entendendo? E vale ressaltar que atualmente a nossa inflação, nosso IPCA, o índice que mede a inflação, ele está em 4,65. Isso acumulado aí dos últimos 12 meses. A nossa meta de inflação para o ano de 2023 é 3,25, que somado com a tolerância de 1,5 acima ou abaixo, a gente acaba chegando num teto de IPCA de 4,75. Então, se a gente for olhar por esse lado, a gente vê que a nossa inflação, o nosso IPCA, está dentro da meta, está dentro do teto. Porque o teto aqui é 4,75. E o nosso IPCA atualmente está em 4,65. Então, na prática, ele está dentro aqui do pedido, está dentro aqui da meta na prática. Mas tem algo bem interessante que vale a pena ser ressaltado, que é o seguinte, que a gente está assim com o IPCA em 4,65.
Mas esse IPCA, como eu já disse, é o acumulado de 12 meses. E ele está considerando meses ali do finalzinho do ano passado que a gente teve deflação. Então, na prática, foram meses ali que a inflação foi negativa, a gente teve queda da inflação. Mas o que a gente está vendo esse ano, o ano de 2023, é algo completamente diferente desses 3 meses. Então, na hora que a gente for contabilizar a inflação do ano de 2023 por completo, a gente vai ver que vai ser uma inflação bem maior do que foi mostrado agora, do que está sendo mostrado agora. Pelo fato que esses meses lá de trás do ano passado não vão ser mais contabilizados, porque vai contabilizar meses à frente. E atualmente o último Boletim Focus mostrou aí uma projeção de inflação para o final do nosso ano, final do ano de 2023, de 6,4%, que é aí uma inflação acima da meta que é estipulada aí pelo Banco Central. E se a gente for olhar aqui ainda mais, a gente vê aqui que há 4 semanas atrás a inflação aqui, o IPCA já era também acima da meta, há 1 semana atrás e também hoje. Então na prática aqui a gente vê que a galera aí do mercado tem uma projeção de aumento do IPCA, aumento no índice de inflação. Então na prática a pergunta que não cala é como que eles vão aí estar baixando a Selic se a gente tem uma projeção de IPCA subir. Uma projeção de IPCA está subindo ainda mais. E o que o governo tem proposto aí é que simplesmente o Banco Central mude a meta de inflação para o ano. Mude aí toda a coisa, mude a parada toda, porque essa meta eles já acreditam que só está prejudicando o país. Mas lembrando, galera, que inflação não é bom para ninguém. A inflação, a única coisa que ela faz é simplesmente fazer com que o nosso dinheiro não valha porcaria nenhuma. Você tá entendendo? Então, na prática, a inflação seria bom mesmo, nada de inflação. Para que o nosso dinheiro acabe cada vez mais valendo alguma coisa e não perca o seu valor com o tempo. Mas será que realmente aumentar a meta de inflação aí, aumentar a meta para o IPCA vai resolver o problema? Então aqui só para começar, lógico que se o Banco Central aumentasse a meta de inflação, ele sim poderia reduzir a Selic. Mas vamos combinar que não seria uma queda na Selic ali sustentável e realmente interessante para o país. Porque na prática a primeira coisa ali que o Banco Central ele perderia seria ali simplesmente a sua confiabilidade. Simplesmente ali ele perderia um pouco da sua moral. Porque uma coisa é quando você abaixa a meta de inflação, você movimenta a meta de inflação quando você bate a meta. Outra coisa é quando você não bate. Então, primeira coisa, o Banco Central ele perderia ali um pouco da sua credibilidade. Então, na prática, já para começar, isso daí não seria interessante para o nosso país. Isso poderia muitas das vezes até trazer ainda mais a inflação para junto de nós, porque na prática as pessoas não iriam olhar aqui para o nosso país com um olhar tão interessante. Já não olham muitas das vezes por conta dos altos índices aí de dívidas que o governo acaba trazendo para o país, os nossos governantes acabam trazendo para cá, que não é nada interessante. Então, na prática, isso daí já começaria errado por aí. E na prática a nossa política monetária seria ali muito afetada com isso, o que nos momentos atuais não seria nada interessante para a gente. E ainda vale ressaltar o que aconteceu na Argentina em 2017, ainda no governo Macri, que a Argentina simplesmente, ali, o Banco Central argentino tinha uma meta de inflação de 10% ao ano. E o que aconteceu foi que simplesmente, juntamente com o governo argentino, chegaram num acordo e colocaram ali a meta para 15% ao ano. E o que aconteceu com a mudança dessa meta é que o Banco Central argentino perdeu um pouco da sua credibilidade. O que fez com que simplesmente ali os argentinos vissem ali inflações nas alturas. E o fim dessa história foi simplesmente índices de inflação em 2022 na Argentina de 95% ao ano. E além do mais, o país vendo aí níveis de pobreza bem elevados, vendo ali índices que não são nada positivos para o país. Isso aí quer dizer que isso pode acontecer no Brasil? A gente nunca sabe, né, galera, do futuro.
mas eu não vejo aí com nem um pouquinho de interessante aí tá mudando a meta de inflação. Então, vale a gente ficar de olho aí, porque na prática, se a gente ainda for levar em consideração o novo arcabouço fiscal, que na prática, lógico, como você já deve estar careca de saber, que simplesmente é algo bem melhor do que não ter nenhuma regra para estar cumprindo. Mas na prática, o que o governo disse ali é que ele não vai parar de gastar. Ele sim colocou alguns limites ali e tudo mais, mas na prática o que ele vem sinalizando é que os gastos não vão parar. Eles vão continuar gastando. Então é algo ali que fica meio que complicado e vale a pena a gente estar de olho. E, na minha humilde opinião, a principal coisa que o governo poderia estar fazendo atualmente, ela está mostrando para o Banco Central ainda mais que as dívidas do governo vão ficar estáveis. Simplesmente ali, parando ali de estar gastando tanto e sinalizando ali para o Banco Central que a coisa vai melhorar, que eles vão segurar a onda. Tem que acontecer ali um trabalho conjunto. Não adianta o governo querer baixar a Selic, querer que o Banco Central abaixe a Selic, sem eles se comprometerem em gastar bem menos. Então, na prática, o que deve ser feito é o governo simplesmente parar de gastar. Porque, como eu já te disse, o novo arcabouço fiscal ele veio simplesmente mostrando que o governo não vai parar de gastar. Ele vem mostrando isso daí nos projetos aí do Fernando Haddad. Arcabouço fiscal que ainda veio aí recheado com mais impostos. Eles já disseram aí que simplesmente vão dar um jeito aí de arrecadar mais dinheiro, vão aumentar a receita. E algo que é muito ruim num país que a gente já tem uma carga tributária lá em cima, eles ainda dizem que vão cobrar mais impostos. Eles vão aumentar e vão tributar isso, vão tributar aquilo outro. Algo que não é nada interessante pra gente, tá? Então, na prática, quem paga a conta é eu e você. Então, para a gente poder falar aqui, para a gente ter uma conclusão, para poder falar de baixa da Selic, a gente tem também que ter uma baixa e uma trava aí nos gastos do governo, tá? Então, galera, esse daí foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado aí de alguma forma, eu espero ter agregado valor para você de alguma forma. Eu te peço que se esse vídeo te ajudou aí de alguma maneira, que você se inscreva no canal, deixe o seu like para me dar aquela moralzona e também toque aí no sininho das notificações para o YouTube te enviar os próximos vídeos aqui do canal. Galera, tamo junto e é isso daí, galera. Tchau!